Em todas as leis de aproximação e distanciamento na natureza, desde as estruturas atômicas até as aproximações magnéticas que se fazem pelo pensamento, e olha, quando Emmanuel fala em pensamento, ele está se referindo naquilo que move o pensamento, que é o sentimento, né? O sentimento é magnético, atrai por semelhança. Então é a partir daí que nós nos vinculamos e construímos então um destino em comum, com pessoas, circunstâncias, coisas, com o corpo, que nos serve por um tempo na Terra. O corpo é um exemplo bom. Nós nos vinculamos ao corpo num processo que demora 9 meses e muito mais, né? A encarnação se completa efetivamente aos 7 anos de idade. Quando a fragilidade encarnatória chegou ao seu fim, então você começa a vinculação plena, né? Mas a vinculação se inicia quando o óvulo se une ao espermatozoide. Então, um espírito com características de causalidade, de pensamento, de sintonia, de história encarnatória, com sentimentos compartilhados, com necessidades evolutivas semelhantes, se une a um casal. E ali você tem uma reencarnação. E ali tem gente que diz assim, eu nunca vi uma materialização de espírito, né? O Humberto de Campos tem uma história bem interessante, que o rapaz queria ver uma materialização de espírito. Ele disse para ele, olha, vá ao quarto ao lado e havia um bebê recém-nascido, seu filho. Aqui está uma materialização de espírito. Alguns dos que estão nos ouvindo aqui, daqui a 9 meses, estarão encarnados, daqui a 1, 2 anos, né? E assim nós nos sucedemos. Nós desencarnamos como bisavós e encarnamos como bisnetos. Às vezes a gente encarna como neto. Então aquele cultivo do escrínio, que é uma palavra que representa porta-joias, que o Emmanuel usa para representar a família, ele será colhido no futuro. Temos vinculações de diversos níveis, vinculações familiares, vinculações a grupos grandes culturais, que são também grupos reencarnatórios, representam, né, línguas, trajetórias, guerras, episódios de responsabilidade comum, em que cada um de nós temos participação muito particular, e cada um de nós, dentro de um movimento coletivo de vinculação, respondemos aquilo de forma diferente. Não existe fatalidade, o tempo todo estamos trabalhando sobre aquilo que plantamos no passado, tecendo e retecendo, com um detalhe, né? Para a gente falar de vinculação e desvinculação, em primeiro lugar a gente tem que falar do móvel disso. E para pensar no móvel disso, a gente tem que pensar que, de um lado, nós temos responsabilidade nisso, com os nossos sentimentos e pensamentos. Parte considerável da nossa encarnação é movida pelos nossos sentimentos e pensamentos. Mas existe uma outra parte que nos é imponderável, na nossa capacidade de humanos, e essa parte é de Deus. Um filósofo que eu li lá na PUC Minas, eu fiz graduação na PUC Minas, e foi muito bom para mim, porque foi uma formação humanística, né? Eu tive disciplinas de filosofia e eu conheci um filósofo chamado Emmanuel Levinas, e ele dizia, Deus é o outro. No sentido de que Deus é um ser independente de mim, e geralmente a relação com o outro é uma relação que nos desafia. É uma relação difícil. Se a relação nossa com o outro, a gente tem que reconhecê-lo, que o primeiro dado da relação com o outro é o seu reconhecimento. Se é difícil entre a gente, imagine com Deus. Eu lembro aqui o livro de Jó, que tem uma hora que o Jó fala assim, eu vou fazer aqui a popularização da linguagem da Torá, né? O Jó fala assim, olha, chega, agora eu quero ter uma conversa com o Senhor. Ele conversando com Yahvé. Ele fala assim, tudo bem, eu vou. Só que você vai como homem e eu vou como Deus. E é interessante pensar isso, né? Deus é um outro, ele é um absoluto e nós somos relativos. Na nossa experiência, que é inexperiência, ele é o todo e o absoluto. E ele nos conduz. E a voz de Deus é ouvida nas circunstâncias da nossa vida. São circunstâncias de vinculação e desvinculação. Nos vinculamos ao corpo e nos desvinculamos do corpo. A mãe passa um tempo conosco, a mãe se desvincula de nós. E é interessante, né? Se a gente for pensar nisso, o que é religião para o Emmanuel? Que a doutrina espírita não tem os 3 aspectos? Você tem um aspecto científico, de diálogo com a ciência, um aspecto de diálogo com a ciência, um aspecto de diálogo com a filosofia e um aspecto religioso, uma religiosidade. Essa religiosidade não é semelhante àquela religiosidade de quem quer prender Deus em uma gaiola. Deus não se aprisiona em nenhuma cultura, em nenhuma linguagem, em nenhum livro sagrado. Por isso,
No livro dos Espíritos, quando se pergunta onde está escrita a lei divina, ela está escrita na consciência. E onde está o Espiritismo? O começo da Gênesis. Vamos lembrar? A pessoa entra no Espiritismo e começa a ler a Gênesis, né? Lá no começo da Gênesis, onde está o Espiritismo? Ele está nas obras da codificação? Kardec não responde assim. Estou associando as duas perguntas, né? As duas questões. Então, a lei está na consciência. E onde está o Espiritismo? O Espiritismo está em a natureza. Kardec não vincula nada palpável, tátil. Ele fala de leis que são leis universais. Compara as leis naturais às leis morais, fazendo delas, então, leis que estão implícitas. Quando você nasce no Brasil, você não submete às leis do Brasil? Você escolhe não se submeter? Você pode alegar diante, você passou o sinal vermelho, você pode alegar que não sabia? É um mau exemplo, que aí você tirou carteira, né? Mas qualquer outra lei você não pode alegar que não conhece. Então existem leis como a lei da gravidade, se você pular de cima de um lugar alto, você não pode alegar que não conhece. Você tem que aprender sobre ela. Quando você cai na infância, você começa a aprender, os seus pais vão te passando. Então as leis morais são assim. Dentre essas leis, as leis que regulam a ética da vinculação e a ética da desvinculação. Vamos pensar então nessa relação, né? Então o ser humano não está vinculando a religiosidade a uma experiência cultural, mas ao sentimento. Essa religiosidade toca a todos nós. Quando o seu Honório falava assim, é a última palestra que eu assisti dele lá em Brasília, Congresso Espírita, né? Ele começou a palestra assim: eu sou estudioso dos aspectos religiosos do Espiritismo. Ele está estudando o sentimento, que é o sentimento que move o pensamento. Ele está no vértice do triângulo. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? Então, quais são as experiências que despertam? A decisão de Deus que rompe as nossas expectativas. Vamos pensar dois momentos aqui, pensando a partir do próprio Cristo, porque o Cristo é nosso modelo e guia, né? Vamos pensar a partir dele. O Getsemane, o Jardim das Oliveiras, na hora que ele ora: Senhor, que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E Deus decide, e o Cristo segue. Não quer dizer que tenha sido fácil seguir, mas o Cristo obedece. Porque gravitar, está lá no livro 4, livro dos Espíritos, na direção de Deus, para a ordem divina, para a unidade divina, é a palavra que o Paulo, na sua mensagem póstuma, usa, é o fim da humanidade. Nós existimos para cumprir a vontade de Deus. Então eu chego aqui à palavra fé. Lá no latim, em outras línguas também, foi no grego, né? É bom pegar o latim, que é a origem aqui do português e de outras línguas também, né? Neolatinas. A palavra fé tem duas raízes comuns de significado. Fides, ela é fidelidade e ela é crença. É as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria destacar o aspecto de fidelidade, porque você saber que alguma coisa existe é diferente de ser fiel àquilo. Ser fiel à lei de Deus é ser fiel à consciência. Porque essa fidelidade, ela pressupõe o quê? Qual palavra vem à nossa mente? Relação. Então, nós temos uma relação com Deus. Eu voltei àquela ideia da relação, né? Uma relação com Deus. Essa relação que a gente constrói com Deus é muito importante para que a gente possa parizar as outras relações que nós temos com as pessoas. Por isso que essa comparação é usada por Jesus. Como é que você diz amar a Deus que você não vê se você não ama os seus irmãos que você vê? Ele está falando dessa relação aqui, mas ao mesmo tempo, você consegue amar melhor os seus irmãos quando você tem uma boa relação com Deus. E a relação com Deus, estou dizendo que Deus é um outro, que a nossa relação com Deus não deve pressupor a personalidade de Deus semelhante à nossa. Deus é o absoluto, saber, amor. Então as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Isso está escrito no livro Boa Nova. As circunstâncias, diz Jesus a Públio Lentulus, às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, né? Lá no livro Há 2000 anos, é Jesus quem diz, são as mais diversas, são muito variadas, e elas nos desafiam. Vamos pegar dois exemplos aqui, né? Primeiro, a circunstância de decisão, em que você, relativo, tem que brincar um pouco de Deus. Todos nós somos convidados a esse tipo de coisa. Vamos pensar um general que tem que tomar uma decisão que vai definir o destino de milhares e milhares de pessoas. Isso é um momento religioso. Agora, vamos trazer para a nossa realidade particular. Às vezes a gente tem que tomar decisões também. Assim, difíceis. Exige decisão. Você não pode tomar decisões apressadas. O Emmanuel chama isso de uma pessoa temerária. O Mário Sérgio Cortella,
lá da PUC de São Paulo, ele diz um negócio bem interessante. Ele diz assim, né? A pessoa corajosa e decidida, ela é seguida, desde que a sua coragem seja competente. Porque o que tem coragem, mas não é competente, ele é temerário. É a pessoa que tem um exército aqui de 10 mil pessoas, ele pega a espada e vai enfrentar sozinho. Ele é temerário. Ele é apressado, ele é precipitado. Não se trata disso, né? Você precisa ter o discernimento para que você consiga, como o cego lá de Betsaida que Jesus faz ver, primeiro ele vê em parte, depois ele vê no todo. Ele adquire discernimento e depois profundidade na visão. Às vezes você tem profundidade, você adquiriu conhecimento, mas você não tem discernimento, né? O outro momento é quando Deus contraria nas suas expectativas aquilo que a gente espera. Vamos pegar outro momento aqui do Evangelho. Jesus no pináculo do templo, aquela imagem simbólica do mal e da tentação, na hora do deserto, né? Então ele diz para ele, pula daqui de cima, o teu pai vai te salvar, né? Mas ele diz, olha, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque você não sabe o que ele vai responder. Deus responde às vezes com uma sabedoria educativa, contrariando absolutamente as suas expectativas. Então a relação deve ter fidelidade, intimidade, mas uma intimidade respeitosa. Intimidade respeitosa, né? Então a intimidade com fidelidade, você constrói uma relação em que você espera de Deus, mas Deus espera de você. Vou lembrar de um episódio aqui agora engraçado. A gente foi agora na virada do ano, Haroldo passou o ano novo na nossa casa, né? E aí a gente foi para Pipa e perdeu Valentina na praia de Pipa por uma coisa de 25 minutos. Ela, aquela criança, some assim na praia, falou, vou fazer xixi na água. Foi fazer xixi na água e sumiu. Aí as pessoas ficaram desesperadas, dentre elas eu mesmo. E o Haroldo bem tranquilo, sentado, até que o Haroldo levantou e falou assim, agora vocês vão ter que me mostrar onde é que ela está. E aí ele saiu, foi em linha reta, uma coisa de meio quilômetro, e trouxe Valentina na mão. É uma relação. É uma relação, né? Essa relação, a prece do... Eu estou aqui fazendo elogio ao meu amigo, a prece do justo é ouvida. Se você tem um trabalho de bem, né? Agora, pode ser que naquela circunstância específica, a necessidade de passar por aquela aprovação seja maior e a resposta de Deus contrarie a sua expectativa. Então, vamos voltar ao seu leão. Queria só falar dessa relação, né? Isso é um negócio importante, para a gente entender que Deus está acima das nossas decisões e desejos pessoais. Há as coisas que a gente controla e as coisas são da vontade de Deus, né? Que por diversas vezes os nossos desejos são atendidos, que nós somos cercados de cuidados em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas haverá momentos em que, atravessando a provação, o cuidado será preparar-nos para atravessá-la, e não o afastamento dessa provação. Isso é uma maturidade necessária para a gente entender esses processos, né? Aí é interessante que o Wagner Gomes da Paixão, ele discografou uma mensagem do Seu Leão. Quando eu encontrei essa mensagem, eu me lembrei do estudo do Seu Leão. Então a mensagem fala assim, ó. Companheiros de jornada evolutiva na Terra, Deus nos harmonize para a vivência das leis eternas. Deus nos harmonize para essa fidelidade, né? Vincular-se é necessidade imperiosa no plano da vida, que segue dos elementos mais simples aos apogeus da angelitude, formando as incontáveis condições de aprendizado e depuração que podemos identificar no cosmos. Quer dizer, todos os processos, né, dentro da eletricidade, movida pelo sentimento e pelo pensamento, em todos os campos do universo, pela atração e repulsão, se fazem por vinculações e desvinculações. É por efeito das vinculações que ilustramos nossa mente para o exercício da imortalidade gloriosa. Quer dizer, a gente não pode ter medo da vinculação. Toda vinculação passará um dia por uma desvinculação. O que eu quero dizer com isso? Toda experiência do amor é uma preparação para o luto. Não é assim? Toda experiência do encontro é uma preparação para a separação. Mas, essa é uma frase psicografada por uma amiga que psicografou meu guia espiritual, eu nunca esqueci. A alegria do reencontro excederá a tristeza da separação, porque Deus é amor. Quem preside o processo é Deus, e Ele é Deus. Sendo Deus, Ele não erra. Sendo Deus, Ele concede a você experiências de aproximação e separação para que você aprenda. Então não precisa desconfiar de Deus. A sua experiência não é maior do que a dele.
O seu medo não consegue superar. O Paulo dizia isso: não existem potestades, não existe mal algum que possa nos apartar do amor de Deus. Eu estou convencido disso. Ele falava isso no momento de provação, né? Então é no momento de provação que a gente está totalmente nas mãos de Deus. Que quando a gente confia na inteligência do homem carnal ou do espírito individualizado, que ainda tem muito de personalidade passageira, com diversos defeitos, a gente está muito frágil. Não existe momento mais frágil que aquele que a gente se acha saudável, ou que a gente acha que está tudo bem, ou que a gente acha que está melhor do que quem está desencarnando no hospital. Porque tanto que está desencarnando no hospital quanto a gente aqui, nós somos imortais. Você não precisa se preocupar com morte. Você não vai morrer. Se administrar a sua imortalidade. Isso é uma coisa importante, porque isso implica responsabilidade, né? Então ele continua: mas se o vínculo, seja com os elementos da matéria, seja com os seres e suas expressões intelecto-morais, interessante, não é só os seres, é aquilo que eles produzem. Vamos pegar um exemplo? Você se vincula a um político, você está se vinculando a uma expressão intelecto-moral. Você gosta de um palestrante espírita, um pensador, um filósofo espírita, você está se vinculando a uma expressão intelecto-moral, né? Ele está dizendo, ó, seja com os seres ou suas expressões intelecto-morais, representam um passo significativo do progresso. A chamada desvinculação expressa o real poder do indivíduo, poder, pois quando voluntária e consciente, atesta a autoridade de quem entrou, fixou e saiu para avançar mais preparado moralmente para as estradas do universo infinito. Então, às vezes, a gente está num casamento, e esse casamento representa para a gente até responsabilidades mútuas em relação aos filhos. Todos os sacrifícios se justificam para manter essa empreitada. Mas, às vezes, não partiu de você. O outro que é um ser livre, Deus não é um outro, você convive também com outros. Ele diz assim, eu quero ir embora. E você deve, não seguremos aqueles que vêm e deixamos partir os que vão. É um poema japonês que diz assim, os que vão, vão em boa hora, os que vêm, vêm em boa hora. Nuvens que passam, águas que correm, nuvens sombrias que se acumulam no céu. A tudo isso o ser iluminado observa, simplesmente apreendendo e apreciando a beleza de cada momento e de cada lugar. Não há como amar sem se vincular, mas é o momento de se desvincular, por razões diversas. Às vezes a gente tem um amigo que ele não se tornou uma pessoa ruim, por necessidades de convivência diversas e de aprendizado, ele se distancia de nós. Ele tinha uma fidelidade aos nossos propósitos, ele caminhou conosco por anos a fio. Às vezes ele passa por uma obsessão, às vezes não é isso, às vezes é a gente que não está alcançando o nível do pensamento dele e das necessidades de contato que ele tem e ele vai embora. Então a gente deve saber se desvincular, né? Porque o desvínculo representa a oportunidade de renovação. Quando as coisas estão muito monótonas, a evolução não comporta monotonia demorada demais. Então, quando alguma coisa na vida demora, você está adquirindo experiências que sempre serão passageiras. Por isso, a gente não deve se preocupar, por exemplo, com a doença crônica. O dia que você não precisar dela, ela vai embora. Cuide dela, né? Que a resignação deve ser ativa. Não quer dizer que você vai aceitar o que está errado. Ou que você vai tirar aquilo que você tem responsabilidade sobre. A doença adquirida pela obesidade, emagreça, isso é responsabilidade sua. Falta de exercício físico, faça. Pobreza por falta de esforço, trabalho e estudo. Estude. Deus não entra nessas coisas. Isso é o seu esforço pessoal para transformar as circunstâncias. Estou me referindo àquilo que você se esforçou e mesmo assim algo acontece. Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. E a pedra independe dos seus esforços pessoais, que a gente costuma culpar as pessoas, as circunstâncias, por coisas que são de nossa responsabilidade. Eu estou falando aqui da ação de Deus. Deus existe, e Ele é um outro. E ele consegue ir naquilo que superar a sua previsão. A ciência, vamos pegar assim, 3 aspectos do espiritismo, né? A ciência e a filosofia pode especular sobre as causas e os efeitos. A ciência tende a prová-los entendendo-lhes as leis. O aspecto religioso nos ensina sobre aquilo que preside esses processos, que pode caminhar num sentido completamente contrário, dentro dessas leis são as leis de Deus, à sua expectativa. Porque existe um ser pensante, que é a origem de todos os seres, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E ele é Deus com D maiúsculo.
né? Acalma-te porque eu sou Deus. Né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Há incontáveis meios de se operar as desvinculações e a sabedoria da vida tem determinado as quebras vibratórias, as palavras que ele usa, às vezes de modo traumático, para que reflexões graves e dolorosas tenham vez no íntimo dos seres em evolução. Perda de entes queridos, gestações frustradas, deserções afetivas, rejeições grosseiras, desentendimentos nas relações fomentadas por entidades inferiores, está falando de obsessão. Enfermidades inesperadas, quebra financeira, subjugação intelectual e moral, mas também a ação da prece, renovando possibilidades. Olha só como é que ele não vê só o aspecto negativo. Você estava numa cristalização, o que acontece com as pessoas às vezes? Você está vivendo a sua encarnação cumprindo os seus deveres, que a gente vem aqui para cumprir deveres, a gente não vem a passeio. E aí você entra, você começa, percebe mais dinheiro, chega uma herança para você. Aí você começa a viver numa personalidade, sua personalidade entra no nível de 800 anos atrás, quando você era um milionário nobre que gastava dinheiro sem responsabilidade. Só que agora você não está mais 800 anos atrás. Agora você tem outros conhecimentos. Então a gente tem que tomar a rédea, por isso que e romper com esse passado. O Rossando publicou uma coisa muito bela de ontem para hoje, né? Dizendo assim, não se prenda ao passado, você vai se atrasar para o futuro. Passado demais é cristalização. É isso que o seu leão está dizendo. Você tem que adquirir o que é necessário, a lição, e depois você tem que caminhar. Você não pode se prender demais também à reflexão sobre a lição. Você tem que refletir para agir, refletir para agir. O passado é um lugar, e a culpa também, não é um lugar para ficar muito tempo, é um lugar de redirecionamento. É um lugar de mudar a marcha, e mudar o rumo, e ligar o GPS para um outro lado. E o GPS é Deus. A lei de Deus que está escrita na consciência. Então, se a desvinculação dói em mim, se eu vou me desvincular de alguém, tem que tomar muito cuidado. Porque o que a dor faz conosco? Ela nos nivela. A dor é niveladora. Eu podia falar que a morte é niveladora. Isso é a reflexão tradicional católica, medieval, né? E isso é uma verdade. A morte nos faz desvinculados, inclusive, da personalidade carnal. Na medida em que todos aqueles agregados que mantinham-nos dos cargos, nos respeitos, no dinheiro, eles se desfazem, né? Eu estou querendo ir além disso, porque os desencarnados também se desvinculam. Até os casamentos são casamentos de almas, às vezes um espírito assume uma função e fica, às vezes, um tempo longe do outro. É necessário que esse amor cultivado, ele saiba ser fiel na presença e na ausência, assim como a gente é fiel no pouco e no muito. Na pobreza você expressa a fidelidade a Deus, na riqueza você expressa a fidelidade a Deus. Se for lá o livro Céu e Inferno, você tem lá a Condessa Paula, que era uma mulher extremamente justa e fez da sua riqueza motivo de elevação espiritual, porque ela era boa mordoma da sua riqueza. Ela fazia uma boa mordomia dos bens que tinha. Então a riqueza não é em si fator de degradação moral e espiritual. O capítulo do Evangelho que fala disso, ele explora isso, né? É o supremo excitante da sensualidade, mas pode ser o meio de desenvolvimento intelectual. Então depende do direcionamento que você dá. Ela é instrumental. É das coisas que estão nas nossas mãos, né? Você pode transformar a sua riqueza ao longo da vida, por trabalho. Agora, o que ele está dizendo aqui é que você pode ter trabalhado muitos anos, ocorrer uma coisa que independe da sua vontade, você ser caluniado, você sofrer um processo, qualquer coisa, e perder aquilo tudo. E você tem que passar isso, tentando aprender desse processo o melhor possível. Isso é uma desvinculação. O Espiritismo nos leva a dois tipos de maturidade. Aquilo que eu sou responsável, aquilo que eu cuido. Tem um nível da minha saúde física que eu cuido. Eu tenho que comer bem, eu não posso engordar muito, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que manter bons pensamentos. Eu tenho que cultivar as afetividades familiares. Se eu mantenho mágoa em casa, eu acabo adoecendo. Isso está no meu querer, no meu poder ou no meu sentir. Agora, existem outras coisas que não dependem de mim, né? Chega a doença inesperada, que não veio da minha má ação sobre o meu corpo, vem de processos educativos do passado. E aí, o que é que eu faço com isso? O Espiritismo não é uma religião que nos ensina a orar para afastar a experiência necessariamente, mas para aprender a transformá-la dentro de nós. Quando você transforma dentro de você, geralmente a transformação externa vem a cavaleiro. Quando ela não vem, não se preocupe, porque a necessidade de aprendizado continuou. Como você é um espírito imortal, o método da imortalidade passou a informar a sua vida.
Então, uma grande tranquilidade consoladora te alcança nos processos de vinculação, nos processos de desvinculação. Você não precisa ficar prevenido, eu não vou me vincular com ninguém porque eu vou sofrer. Imagine, é isso que fazem os espíritos elevados. Vamos para os romances históricos de Emmanuel. Né? Ave Cristo. Vamos lá no quinto varro. Eu quero 25 mais 25, quero 50 anos junto com meu filho. Cláudio, olha, eu não iria não. Porque eu acho que ele não vai aproveitar a oportunidade. Mesmo assim, eu amo e eu quero. Então, um fala da experiência da média. Quando Jesus disse para Pedro assim, ainda hoje me negarás por 3 vezes. Pedro poderia não ter negado? Poderia. Se você é espírita, você não acredita em fatalidade. Né? A primeira coisa a se desconfiar quando você vê um fake no Facebook dizendo, é o assunto do momento, profecia de Chico Xavier. Se alguma vez na vida Chico Xavier usou essa expressão. Se a gente acredita em fatalidade no espiritismo. Vertentes do Islã acreditam em fatalidade. O espiritismo não acredita em fatalidade. Nós estamos construindo as coisas o tempo todo. O tempo todo nós estamos interagindo. Emmanuel usa uma mensagem para falar disso. Judas, quando se aproxima de Jesus, ele pergunta para Judas, ele pergunta, amigo, a que vieste? Que até o último momento Judas poderia não ser instrumento do escândalo, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Quer dizer, você pode o tempo todo decidir, a vida está nas suas mãos até certo ponto, até quando Deus age. Então o Tassiano, quem lembrou lá do livro, né, Ave Cristo, até um certo momento ele tem liberdade. Chega um momento que vem justa a cegueira. Vem a limitação. A provação é limitação. Que o Cláudio diz, não, agora ele vai ter que sofrer. Todos os métodos. Emmanuel, né? Jesus conversando com Emmanuel no Lago de Nezaré, como Públio Lento. Está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a alguns milênios. Está no teu querer, quer dizer, você não está coagido a agir. E imaginemos Jesus, eu li o trecho no culto do Evangelho no Lar, no domingo passado, e fui às lágrimas, né? Lembrando de Damasco hoje em dia, e de Paulo entrando em Damasco, já vê as construções da cidade, né? Ele está no cavalo, aí todos percebem um clarão, mas eles não ouvem o que está acontecendo, ele cai do cavalo, né? Quem és tu? Sou Jesus, a quem persegues. E assim, ele não pergunta assim, por que você está me perseguindo? Ele sabia, você está errado, Paulo, ele não diz isso, ele não julga, ele informa. E Paulo consegue entender, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? E é um ser que acredita em imortalidade, sabe do seu valor. Olha só, tem muita gente que querer se consumir, né? Que a atitude da gente, às vezes, diante do erro, é se desvalorizar, é querer sumir da situação. Só que a gente aprende no Espiritismo que ninguém some. Eu queria fazer 2 reflexões para responder a questões atuais, a partir dessa reflexão aqui do Paulo, né? Ninguém some. Então, o Paulo, o que ele pensa? Ele pensa assim, o que eu vou fazer agora? E Jesus responde ao anseio do coração dele. Ele diz, o que queres que eu faça? Vá para a cidade, que vai te ser informado. Quer dizer, você agora espere. Porque virá ao seu coração alguém que eu vou enviar, a partir de um encontro e uma vinculação. Você está passando por uma desvinculação. É o momento de uma outra vinculação, para alcançar um nível mais alto da vida, sem culpa. E a cegueira representa, como o cego de Betsaida, né? Vejo homens que são como árvores que se movimentam. Então Jesus cospe nos olhos dele e o tira da aldeia. Vamos pegar esse pedacinho do Evangelho aqui. E depois, no final, ele fala assim, vai, não peques mais. Voltes para casa, mas não entres na aldeia. Como é que é possível um negócio desse? Como é que você volta para Campina Grande, entra na sua casa, mas não entra em Campina Grande? A aldeia representava a cristalização. Ele tinha que se desvincular das ideias tradicionais, daquilo que tinha causado a cegueira dele, daquilo que vinha alimentando a cegueira dele. Então Paulo também fica cego, para que possa ver. Senhor, que eu veja. O que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Isso é um pedido maravilhoso, que o desejo atrai. E às vezes a gente deseja as coisas mais sem futuro para a vida da gente, que a gente não consegue ver, e a gente se vincula a essas coisas. A desvinculação é sofrida. Quando a desvinculação chegar, aceitemos a desvinculação. Dói menos. Não recalcitres contra o teu aguilhão. Então, o que a pessoa pergunta quando passa por aquilo, né? Geralmente é assim, por quê? Porque é um negócio interessante. O pior é o porquê eu. Por que eu, né? A pergunta deveria ser, para onde queres me levar, Senhor?
Para onde queres me levar? Porque é uma pergunta arrogante. Você acha que você é melhor do que a mãe cujo filho desencarnou? Você acha que você é melhor do que alguém que adquiriu AIDS? Você acha que você é melhor do que a família que desencarnou inteira em Alepo e a mãe ficou sozinha, chorando os seus filhos? Simplesmente a gente não chegou nesse momento ainda do desafio da nossa evolução. A gente não está preparado para ele. E às vezes aquele ser, a partir daquela experiência que nos parece, sob a lógica da carne, uma desvinculação dura, está se libertando. Pessoa que desencarnou num acidente de trânsito, só precisava daquilo. A gente precisa viver 90 anos e trabalhar para se purificar. Ele só precisou daquilo. Ele está livre, ele está leve e solto. Né? Então é interessante quebrar a arrogância do ego, de achar que a gente é melhor do que os outros, de achar que está no lugar de julgar alguém. Né? Muito importante a gente quebrar isso. Então, olhar para o Espiritismo, né? Qual a religião que dá esperança para a família e para o espírito do suicida? O Espiritismo. É a única que eu conheço. Tem outras, né? Não, tem outras que eu conheço também, mas descrevendo a situação depois da morte, né? Porque tem religião que enterra o suicida fora do cemitério. Tem religião que lega o suicida ao inferno eterno. E quando você vai ao livro 4 do Livro dos Espíritos, está o Paulo lá argumentando contra a ideia do inferno eterno. Como uma pena temporária pode gerar o inferno eterno. A gente simplesmente diz que morte não existe. Você conhece outra religião que acolha com amor os homossexuais, conferindo-lhes respeito ao seu casamento, respeitando-lhes a adoção, dando-lhes dignidade? O Espiritismo. Tem outras experiências isoladas, eu estou falando como experiência. Eu conheço um centro espírita que é homofóbico. É o centro espírita e a personalidade de quem dirige. Espiritismo é campo de abertura, diálogo, né? Isso é uma coisa que é a terceira revelação. Então tem que abrir, tem que crescer, tem que ampliar para o outro, que é diferente de mim, que me desafia, mas que é respeitável. Conferir dignidade ao outro é reconhecê-lo como outro. Então aí eu estou diante de Deus, eu reconheço também como outro. Senhor, os outros me desafiam a conviver, e eu os aceito. E os aceito como legítimos irmãos, nas suas experiências evolutivas que eu não julgo, que eu não quero interferir nelas, que eu não quero transformá-las à força, mas que eu as reconheço como legítimas experiências de aprendizado na Terra. E vejo nelas a moralidade, o sentimento e a fidelidade às tuas leis. Né? Mas em relação a mim, que sou o principal interessado na minha evolução, o que queres que eu faça? Porque eu não vou responder por Santana, não vou responder por nenhum amigo. Eu vou responder por mim. Eu estou solitário diante da minha consciência, que é a lei de Deus. Né? Então é interessante, o Paulo entendeu isso, então ele não perdeu tempo se lamentando. Né? Continua seu leão. Chega para nós, as almas dessa grande escola chamada Terra, o instante da compreensão do mecanismo justo e ao mesmo tempo misericordioso da providência divina. E é nesse momento que sentimos a presença do amor de Deus, mesmo quando uma bomba estoure e fira mortalmente uma criatura para que ela amadureça concepções, ou quando, ouvindo a melodia de um pássaro canouro, ela se eleve aos páramos da luz. A experiência de evolução às vezes é solidão temporária, que você fica além do grupo que está convivendo com você. Não que você se distancie deles de forma a desertar, mas porque você não encontra diálogo. Há vidas em que a gente partilha da presença de pessoas amadas e não valoriza. Na outra vida, a experiência é a ausência. A ausência é para que a gente se comunique, a relação com Deus aumente. Quando a gente está com a ausência de afetividades, o Emmanuel chama de árvores das afetividades familiares, né? É para a gente aumentar a relação com Deus. Se a gente pensar numa experiência de eternidade, nada disso para nós é desesperador, né? E a gente continua aqui. Nós temos aqui uma mensagem do Emmanuel, cujo nome está na Era do Espírito, é justamente desvinculação. Procurem os termos, tanto que eu já fiz 5 palestras esse mês sobre esse tema, né? Em cada uma delas eu estou usando mensagens diferentes, mas sempre partindo dessa mensagem do seu leão, que eu acho que queria até agradecer ao Wagner, né? Por ter sido instrumento dessa mensagem maravilhosa que trouxe ao meu coração o reencontro com o seu leão. Um grande amigo meu, que estava nos movimentos vibratórios e afetivos da separação no casamento, 1 ano antes, visitou seu leão. Enquanto seu Honório era muito cuidadoso naquilo que dizia, né? Seu leão tinha uma mediunidade muito ostensiva, seja para a cura de problemas de pele, seja para a informação sobre processos. E ele dizia mesmo assim, né? Ao mesmo tempo alegre, ao mesmo tempo aberto para dizer as coisas. E ele, meus filhos, vocês têm que, o marido e a esposa, né? Vocês têm que vir para o meu estudo sobre vinculação e desvinculação, que vocês aprenderam a vincular, agora vocês têm que aprender a desvincular.
Então, tem pessoas aqui que elas passaram um processo de separações, mas ainda não se desvincularam. A gente desvincula quando a resiliência caminha e chega a um processo de compreensão. É por isso que a gente precisa da ajuda do psicólogo. É uma ferida que demora um tempo para aqueles liames desaparecerem. É como um trabalho que você também foi demitido, então às vezes você guardou mágoa. Para que o novo trabalho venha, você tem que se desvinculando daqueles liames de mágoa, daqueles processos do passado, né? Então, nessa vida, tudo é processual. Nada é de uma hora para outra. Embora às vezes haja rupturas de uma hora para outra, o seu processo é lento dentro de nós, que é onde realmente importa. Tudo que a gente está enxergando fora vai se transformar. Agora, o que está dentro de você, você leva. Então, a reforma necessária é dentro. Você não precisa ser elogiado pelas pessoas pela sua moralidade. Liberte-se disso. A gente não precisa ser apreciado por ninguém, isso é vaidade. E nos torna escravo da opinião das pessoas. Você precisa da aprovação do Deus interno, do seu ideal interior. Então é você com o Evangelho e a sua vida, a partir de dentro de você. Você pode se envergonhar de um sentimento que você teve, aí você está certo. Não se envergonhe do que as pessoas pensem erroneamente sobre você, se você tem a consciência tranquila. Há momentos de solidão com a consciência. Há pessoas que desvinculam de nós, nos acusando das piores calúnias. Ainda que nós apresentemos todas as provas, elas são cristalizadas naquele pensamento, que ele lhes é conveniente. Muitas pessoas seguem por determinado tempo verdades convenientes, que são mentiras, que são ilusões. Haverá o momento daquilo ser rompido, e a gente tem que ajustar a expectativa em relação àqueles que a gente ama. Não há amor sem decepção, né? Então, decepcionar-se faz parte da experiência do amor, faz parte da experiência do perdão. Não tema amar pelo medo de se decepcionar, pelo contrário, quanto mais você for decepcionado, mais sincero seja no amor. Tente entender que assim como você erra, as pessoas também erram, tente se colocar no lugar delas. Essa é a experiência niveladora da evolução, eu chamo de ajuste de expectativas. Porque quando a expectativa é maior do que o outro pode oferecer, você não está observando. O bom cultivador da terra, ele sabe que a árvore tem a época de produzir. E plantar é conosco, colher é com Deus. A gente planta, você é livre para plantar. O tempo que você vai colher é com Ele. Não adianta, isso é a parte dele. Está aí uma coisa que a gente não controla, né? Eu estou falando de plantio espiritual, né? Você planta no exercício físico. Olha, se eu me exercitar com um personal durante um tempo, eu vou aumentar a minha musculatura. Minha gordura vai diminuir, minha taxa vai melhorar. Isso é ciência. Isso tem as diferenças pessoais. Mas isso é aquilo que você controla, né? Vou tomar um antibiótico. Geralmente, no padrão, essas bactérias são controladas por esses antibióticos, né? Deus está além disso. Ele age com leis, são leis também. Que Deus age por leis, são as suas leis no universo inteiro, mas que você não conhece, que mobilizam em você, gente. Deus tem capacidade de mobilizar afetivamente a gente de forma que a gente nem imagina. Tem gente que acha que é forte, pode te alcançar no coração num lugar que você nem imagina, sempre para o seu bem, sempre por amor. Então, assim, essa parte da afetividade, tem muita gente que foge dela no Espiritismo, achando que isso é um igrejismo. E ele está enxergando o quê? Ele olha para a Federação Espírita, ele vê os homens que fazem a federação. E quando a gente investe na federação, a gente está investindo no projeto espiritual da federação. O Espiritismo é de Jesus. A Federação Espírita Brasileira está sendo conduzida por Ismael. O Brasil, a gente não vai abandonar o Brasil por causa dos seus governantes. Então, assim, uma é a materialização que é humana. Tudo na Terra é humano. Deus não se materializa, a não ser a partir das nossas ações. São refratadas na mediunidade ao potencial anímico, e aqui são as nossas escolhas do nosso nível evolutivo. Não tem jeito, é acerto e erro. Tem gente que erra, a gente erra, né? Então sempre haverá uma diferença entre o ideal divino e as nossas realizações. Agora, para acontecer, tem que dar a chance das pessoas errarem. Para a família acontecer, a gente tem que dar a chance de errar também. Quando acerta, a espiritualidade faz uma festa. Porque é alguém que ganhou a experiência encarnatória. Você pode ser um excelente dirigente de federação, sem preconceito, que inclua os jovens, né? Que a pior coisa que um dirigente de centro espírita de federação pode fazer é excluir os jovens. Ele não pensa na renovação. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é não trazê-lo à evangelização. Você pode até levá-lo à instrução formal,
Agora, o cultivo do seu filho é a evangelização, que haverá o momento da desvinculação. O filho conosco, assim, uns 20 anos. Hoje em dia, um pouquinho mais. Mas não pode ficar muito tempo também, né? Não é bom que o filho fique muito tempo. Então, o filho é uma coisa na nossa vida por algum tempo. Depois, é bom que ele seja independente. O Andrei, usando a constelação familiar, ele usa o exemplo, né, da árvore independente. Então, você tem uma fruta que não morreu na raiz e é dependente da árvore grande. Ela se tornou uma nova árvore que vai gerar novos frutos. Isso é importante. Para isso, você tem que educar, dar a base, né, moral. Aí que entra aquilo que o Emmanuel chama de religião. Não é aquilo que você não gostou do tradicional, do protestantismo, do catolicismo, que Emmanuel critica no livro Emmanuel, a experiência do catolicismo enquanto instituição, mas ele não está criticando o cristianismo, nem os aspectos religiosos. E pode ser que você tenha lido em algum lugar a palavra religião de forma depreciativa. Emmanuel está chamando religião de sentimento. São os aspectos do sentimento humanos que movem o pensamento. Que é aquilo que é estudado pelos psicólogos, é aquilo que te adoece. Então, meus irmãos, não nos afastemos. Vamos reforçar os liames do nosso coração, né? Porque a nossa convivência é temporária. Haverá um momento de nos desvincularmos. E nesse momento devemos estar fortes, resolutos e cultivarmos a fé enquanto fidelidade para entendermos os propósitos divinos diante dessa desvinculação. E a gente está falando de uma coisa interessante, porque o sujeito não se separa do objeto. É igual às ciências humanas. O Rossando estuda psicologia. Então ele pode trabalhar a tanatologia, meio medicina, meio psicologia, o estudo da desencarnação e daquilo que a precede, da morte dos homens, né? Mas ele vai passar pela morte. Ele passou pela morte da mãe, pela morte do avô. Você é sujeito e objeto. Então, isso que eu estou falando aqui é muito difícil para mim. Essa relação é uma relação custosa, sofrida, porque eu sou humano. Eu estou nesse processo de aprendizagem, né? Passar pela desencarnação de alguém querido é um processo de compreensão. E quando é abrupto, então, e a separação daquilo que você queria, a frustração dos sonhos? Mas a pergunta é, o Senhor está me levando onde? Essa experiência quer me ensinar o quê? Se a gente começa a ver dessa forma, a gente começa a ter aquela compreensão que o cristianismo, na sua versão mais aprimorada, que é a terceira revelação, que é uma lei só, e a terceira revelação é o cristianismo redivivo, vem nos trazer a consolação pela compreensão. E aqui eu vou comparar com o cego de Betsaida, que começou a enxergar em profundidade e começou a discernir. A pessoa que está usando óculos aí sabe que o óculos serve para essas duas coisas, depende do problema de vista que a pessoa tem. Enxergar em profundidade e discernir, né? Então você conhece uma pessoa muito culta que é preconceituosa, ela enxerga em profundidade um pouco mais. E ela acha aquilo o máximo, ela pegou um método e está usando para tudo. O método matemático é bom para umas coisas. Agora, se você aplicar o método matemático à compreensão da Torá, sem entender a matemática dos judeus e as formas literárias, você vai apanhar. O método que a gente tem não serve para tudo, né? Então, enxergar em profundidade é diferente de discernir. Discernir é mais difícil. Custa de nós. A pessoa associava a vida inteira homossexualidade a desvio e a promiscuidade. Aí ele tem que mudar a mente dele. Ele tem que começar a enxergar a afetividade. Ele não vai ter preconceito com homossexual. Ele aprendeu ao longo de séculos e séculos de escravidão no Brasil que a pessoa de cor era associada a uma série de coisas. E ele vai aprender diferente, ele vai desconstruir a cristalização, ele vai sair da aldeia. Jesus vai pegar pela mão, vai conduzir fora da aldeia, para que ele volte curado da cegueira, da incapacidade de enxergar. Aí você vai enxergar as pessoas pelo sentimento e não pela aparência exterior. Porque a gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Tudo que sobe unifica. Tudo que separa é o sentimento terra a terra. Então, se você consegue discernir o valor naquilo que você desconsiderava, você está próximo desse ajuste de expectativas que o cristianismo nos pede. O perdão é um esforço desse. Ele é uma construção. A gente não deve enxergar o perdão que a gente vai fazer como um espírito elevadíssimo, ainda não. Conosco, o perdão ainda é uma construção. Ele é uma relação da aceitação, da compreensão, do ajuste de expectativas. Então, a doença, assim como Jesus curou o cego em 2 momentos, né? Nós também nos curamos em vários momentos ao longo da encarnação, em que a nossa visão vai se tornando melhor. Evoluiu um processo de ver melhor. Vendo melhor, a gente entende. A gente estava desesperado com a situação. A gente não aceitava alguma coisa. E você se acalma, tem paciência consigo mesmo.
entende o afastamento, entende a aproximação. E às vezes, quando o afastamento é abrupto, ou você entende que um lugar não está bom, é aquilo que o seu Leão falou, você adquire um poder de sentimento. Eu acho bonito estar atento às palavras. O Emmanuel fala assim, o amor nos confere poder. Olha só, onde a humanidade busca poder? O poder não é uma coisa que a humanidade busca? Equivocadamente? Na personalidade, no culto à personalidade, no reconhecimento alheio, no dinheiro, na posição social. O Emmanuel está dizendo que a renúncia nos confere poder. Vamos lá ao livro Ave Cristo. Quinto Varro, chega em frente ao Cláudio. Você não concorda comigo, meu mentor espiritual, mas eu tenho mérito para te pedir isso. Meu amor pede que eu dê mais uma chance ao meu filho. E ele merecia. Então o Cláudio vai, tomara que você esteja certo, meu filho. Tomara que dê certo. Tomara que você esteja, Alcione, eu quero reencarnar para ajudá-lo. Olha, muita gente vai e não volta, se implica, você já está livre, né? Mas eu peço, eu quero ir por amor. Tomara que dê certo. Não é assim? O atleta, você se lesionou, você quer jogar assim mesmo? Não, eu vou precisar disso. Eu preciso disso para saber, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Eu preciso disso para ir até o final, para eu saber que eu dei tudo de mim e eu ficar em paz. Então vá, meu filho, vou rezar por você. A minha experiência racional me diz que eu não te incentivo nisso não, mas eu acredito tanto no poder da vontade que eu acho que você tem capacidade de vencer isso. E às vezes a pessoa vai e vence. Porque o sentimento, ele implica em transformações de tudo, né? Eu vou reencarnar e vou ajudar meu filho. Muitas vezes consegue. Se não conseguisse, não era permitido nunca. Porque o sentimento abre possibilidades. O amor é poder. Então ele está dizendo que o poder que te vincula também te permite se desvincular por sabedoria. Quando você sente que aquilo é necessário. Sem poder de entrar, adquirir a sabedoria e sair. Então a gente agradece ao seu Leão essa lição póstuma, né? Teve a lição em vida e agora essa lição póstuma. Que Jesus nos abençoe.